Vamos agora diretamente conversar com a nossa convidada de hoje e muitas pessoas se preparando para o Enem, né? Hoje o considerado passaporte para o curso superior e nós estamos na linha com a nossa amiga professora Vina Queiroz, ela que é especialista no Enem, particularmente no quesito redação, professora candibense, né? Diga-se de passagem, e vamos então bater esse papo com ela. Vina, muito boa tarde, uma satisfação tê-la conosco aqui no nosso programa Tribuna do Povo. Boa tarde, Vina. Oi, Tony, muito boa tarde. Tá ouvindo? Sim, Sim, sim. sim, sim. Ah, sim. Ok. Bem, Vina, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: qual o diferencial? Porque há alguns tempos atrás a gente via falar do vestibular, né? Era a aspiração da juventude, quem queria entrar no curso superior, o vestibular. E hoje se fala muito do Enem como passaporte para um curso superior. O que diferenciou, qual é o diferencial e hoje por que se já, vamos dizer assim, foi deixado de lado um pouco o vestibular e todo mundo focando no Enem. Então, Gilson, o Enem é um vestibular hoje, né? Ele está no Brasil desde 97, só que por um longo período ele era o Exame Nacional do Ensino Médio. O que seria esse exame? É, a, qual era o objetivo dele? Era verificar se os alunos que saíam do ensino médio, qual era a nota desses alunos no início. E a partir do ano de 2006, muitas universidades começaram a aderir a esse exame nacional, que é uma forma também de avaliação, e uma forma muito séria de avaliar, e algumas universidades abriram vagas para isso, para esses estudantes. A partir de 2012, praticamente hoje é quase 100%, eu acredito que é 100, né? Até 2000, era 100% das universidades aderiram ao Enem como forma de ingresso. Uhum. Qual a diferença do Enem para o vestibular? O vestibular, por exemplo, se a gente pensa na UNEB, a UNEB contrata uma banca que faz um vestibular para todos os alunos daquela instituição da Bahia. E o Enem não. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia todos os alunos do Brasil. E isso de forma igualitária. Por exemplo, o aluno que vai fazer medicina e o aluno que vai fazer pedagogia vai fazer a mesma prova. É a mesma redação, é a mesma prova, são as mesmas questões. Qual a diferença? A diferença é o valor, é o que ele consegue acertar daquela prova, que é o chamado, né, o TRI, que é a teoria de resposta ao item, é o que eles respondem, é que vai dar a esse aluno a vaga. Vina, é mais fácil? Não é que é mais fácil, ele se tornou mais democrático, né? Porque geralmente os vestibulares eles têm uma taxa bem alta para principalmente aluno de renda baixa. O, o, o Enem, todo aluno do ensino médio de escola pública é isento, então ele não paga essa taxa. Os alunos pobres que já saíram, né, não tem condições de pagar, eles pedem isenção. Até o ano de 2019, a quantidade de alunos que conseguiam isenção era muito grande. Esse ano tivemos um problemas aí com a isenção, mas sempre foi muito grande. Então, é uma forma muito democrática de acesso à universidade. E além de avaliar a qualidade, porque a partir da nota do Enem também, que se tem a nota do IDEB, que é para saber como é que estão os alunos de determinada escola, como é que estão os alunos do país, a nota desses alunos, a partir dessa nota, dessa avaliação, que avalia de forma igualitária, né, que é a mesma prova para todos, tanto os alunos de escola particulares, quanto pública, quanto quilombolas, ouvintes e não ouvintes fazem Enem. É uma prova muito interessante, que eu gosto muito. Eu acho que o Enem é uma pena tudo que vem acontecendo com o Enem. É uma pena, porque do jeito que as coisas andam, parece que eles querem realmente tirar essa possibilidade de nós, né?
pessoas que não pobres, que não têm condições de pagar uma faculdade, de ter essa forma de ingresso. Ok, Tony? Professora, vendo a divulgação da nossa entrevista hoje, a senhora sendo uma especialista em correção de redação do Enem, inclusive, redação é o mais forte nessa prova. Então, quais são as dicas para os alunos que estão preparando para este ano, professora? Sim. As dicas, Tony, a gente sabe que a prova ela é composta de 5 áreas de conhecimento, no caso, né? Linguagem, natureza, humanas, matemática e redação. As 4, elas passam pela TRI, por isso ninguém consegue 1.000, nenhuma dessas, mas redação é a forma mais fácil de você conseguir 1.000. E as dicas primeira coisa, aprenda a fazer redação com técnica. Por quê, Tony? Porque muitas pessoas aprenderam a fazer redação, igual eu, você, Gilson, na nossa época de escola, que era introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem uma coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? Ele quer avaliar o aluno do ensino médio. Então, ele quer saber como o aluno do ensino médio, que terminou de sair do ensino médio, ou está cursando, ele consegue colocar o seu conhecimento de 11 anos de estudo dentro de um texto de 30 linhas. E nessa coerência pedagógica, ele coloca lá as 5 competências. Então, a avaliação da redação ela é feita em 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Então, a competência 1, que é o que todo mundo pensa, que eu preciso saber língua portuguesa, eu preciso não ter um erro ortográfico. Se eu tiver um erro ortográfico, eu vou muito mal na redação. Não é verdade, isso é um mito. Por quê? Porque é o seguinte, você precisa verdadeiramente saber língua portuguesa, você precisa para poder escrever bem, é claro, mas não é somente isso. É muito bom os alunos entenderem que é um complexo, né, de 5 competências e que vai avaliar, além da ortografia, que vale 200 pontos, que é a questões de português, estrutura sintática, né, truncamento. Além disso, vai ser avaliado também o quê? A competência 2, que quer saber se o aluno é capaz de colocar em seu texto e fazer conexão com o seu texto, com aquele tema, com o que ele vive no dia a dia. E o que é isso? Contextualização, é uma citação, é você citar um autor. Tem que ser um autor? Não necessariamente, ele pode citar um jogo que ele joga, ele pode citar um desenho, ele pode citar um filme, uma série, mas fazendo conexão com o quê? Com o tema. Se ele é capaz de fazer isso produtivamente, o que é produtivamente? É dialogando com o tema. Além disso, isso é na competência 2. A competência 3, ele vai analisar, os corretores vão analisar se o aluno é capaz de interpretar os textos motivadores. Porque cada redação, Tony, ela é composta de 3 a 4 textos motivadores, que é para direcionar o aluno na escrita, para que na hora que ele lê, ele fala, eu lembro disso que aconteceu, eu lembro daquilo. Não é para confundir, é para ajudar. Muitos alunos nem leem porque acham assim, eu vou perder tempo. Então, a dica é, leia os textos motivadores 2 vezes. Mas não copie nada dos textos motivadores, porque se você copiar, você vai ser penalizado. Você pode interpretar o que está escrito ali, parafrasear, trazer com as suas próprias palavras, que vai ser analisado na competência 3. Na competência 4, que vale também 200 pontos, o corretor vai analisar o quê? Se ele é capaz de colocar os conectivos, de ter o quê? De ser coerente à sua redação. Aquilo que ele apresentou lá na introdução é desenvolvido no D1 e D2, que é desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e se ele traz uma proposta de intervenção para a conclusão. E se ele faz isso de forma coesa. O que é coeso? Então, o aluno tem que saber quais são os conectivos que ele vai usar. Ele tem que levar na sua mente, olha, na introdução eu já sei quais são os conectivos que eu vou usar. Embora, no entanto, entretanto, todavia, olha, ele já está sabendo quais são os conectivos. Nesse sentido, nesse contexto, nesse viés, já levou tudo aqui na mente. Então, ok. E na conclusão, ele tem que apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, o corretor quer uma proposta de intervenção que tenha 5 elementos válidos. E muitos alunos acreditam assim, eu preciso de uma proposta de intervenção que seja diferente das demais. Não, gente. Ninguém vai usar a sua proposta de intervenção para nada. Só queremos saber se você é capaz de colocar lá um agente. Quem é um agente? É quem faz a ação. Se você é capaz de colocar uma ação, o que é a ação? O que precisa ser feito para resolver aquele problema?
se você sabe por onde fazer isso, qual é o modo, o meio para se fazer isso, e qual o objetivo de se fazer isso. E, para além disso, colocar um detalhamento, que é o quê? Explicando. Explica de forma bem clara. Colocou esses 5 elementos, você já leva 200 pontos na competência 5. Então, a dica, Tony, vá com cabeça fria. Faça a primeira coisa da sua prova, que é a prova de domingo. Ela vai ser composta de 45 questões de linguagens e 45 de humanas, mais uma redação. Então, são 90 questões mais uma redação. Para 4 horas e meia de prova. Você já chega lá no local de prova, já, assim que receber seu caderno e for autorizado a abrir, abra, vai na página 17, 18, 19, 20, que vai estar por ali a proposta de redação. Os alunos ficam loucos, caçando, não sabem onde está. Geralmente está na página 18 até a página 20. Eu falo 17 para você ficar também atento a ela. E aí você já procura a sua proposta, leia o tema. Depois que você lê o tema, leia os textos motivadores. Entenda o que os textos motivadores estão te indicando. A partir dali, você não precisa colocar título, gente. Não coloque título, porque colocar título é perda de tempo e não vai servir para nada na sua redação. Você vai lá no seu rascunho e já coloca os conectivos que você levou pronto na sua cabeça, para você não esquecer e não repetir, porque cada conectivo repetido você perde 40 pontos. Então, você fazendo isso, você está apto a começar a escrever. Lembre-se também de algo que você viu na televisão, algo que você viu no jornal, algo que você leu nos livros didáticos durante o seu estudo, que conecta com aquele assunto. Mas também tem que ser legitimado. E o que é legitimado, Tony? Muitos alunos não sabem. Eles me perguntam assim, professora, se for falar sobre crise hídrica, eu posso falar assim que faltou água aqui na minha cidade? Na minha casa? Não, porque não é legitimado. É algo que aconteceu. Mas o que é legitimado? É que tem a ver com as áreas de conhecimento. Mas se faltou água lá na Cantareira, lá em São Paulo, ok, pode falar. Porque é algo que noticiou no jornal, né, no G1. E aí você vai colocar onde foi a sua referência, como você ouviu isso, onde você ouviu isso. É necessário para ser legitimado. Vina, você falou aí, por exemplo, na crise hídrica, aí eu me lembrei. Geralmente a gente tem acompanhado, por exemplo, e o aluno fica na cabeça, mas qual vai ser o tema? Por exemplo, hoje a gente está vendo falar de, por exemplo, corrupção, a gente vê falar da inflação, a própria Covid. da Covid, preço dos combustíveis, PEC dos precatórios, é muita coisa na cabeça do candidato. São muitos assuntos. E aí, e quando chega, não raras vezes, quando o aluno chega e fala, meu Deus do céu, eu preparei aqui, o assunto do país nos últimos dias foi o aumento da gasolina. Aí agora vem um tema totalmente diferente. Aí, como ele se comportar, e eu até perguntaria, por exemplo, você arrisca, você acha, por exemplo, arriscaria dar um palpite para os alunos, na sua visão, diante de tantos assuntos no dia a dia, você arriscaria, por exemplo, dizer qual é o tema da redação do Enem? Sim, eu tenho um palpite. Primeiro, o tema da redação do Enem, ele é o quê? Ele é uma situação-problema. E ele é uma situação-problema que não vai bater no governo. Então, não vai ser nada de aumento de gasolina, não vai ser Covid, não vai ser outro que você falou aí, corrupção, por exemplo, não vai. O tema, ele vai ser um tema que não tenha nada a ver com o governo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 2019... É uma pegadinha? Democratização do acesso ao cinema. De quem é a responsabilidade de democratizar o cinema? As empresas brasileiras como um todo. Então, o governo não tem nada a ver com isso. No ano de 2020, foi o quê? Foi o preconceito contra os doentes mentais, né? Foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. De quem é a responsabilidade de ter estigma? Social. Parte desse pressuposto. O governo não tem nada a ver. E no ano de 2018, foi o quê, Vina? Foi a questão da violação dos dados na internet. De quem é essa responsabilidade? Também das empresas. Então, a gente pode olhar pelos últimos tempos em que não se coloca tema que não é nem os alunos, é a mídia. Para a mídia bater o pau. Então,
não vai cair corrupção, não vai cair queimadas. Eu acredito que não vai cair nada nesse sentido. E eu faço uma análise também, Gils, por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi o ano passado, e no meu livro está escrito lá que eu apostaria em meio ambiente, em saúde em primeiro lugar e meio ambiente em segundo lugar. Porque tem 10 anos que não caiu nenhum desse macrotema, e caiu saúde o ano passado. Esse ano, minha aposta é meio ambiente. Minha primeira aposta é meio ambiente. O que de meio ambiente, Vina, que não vai ser queimadas? Crise hídrica. É responsabilidade do governo crise hídrica? Não. Não é responsabilidade. É porque não chove, né? Porque contra a Mas o seca. governo tem também uma responsabilidade aí, viu? Me permita. Sim, eu concordo com você, mas partindo do pressuposto da cabeça deles para não colocar. Mas se você pensa queimadas e crise hídrica, a crise é bem menos, né? Aí, se você pensa lixo eletrônico também é meio ambiente. Você pode pensar o aquecimento global. Aquecimento global é meio ambiente. Uhum. Então, são vários fatores do meio ambiente que pode vir a ser tema, que não caiu nos últimos tempos, né? Que pode contemplar. O outro que eu também acredito que pode ser a segunda opção é o quê? Educação financeira. Eles estão falando muito sobre educação financeira, sobre como ensinar o aluno a economizar, a monetizar, né? Eles falam muito isso. Em ser empreendedor, empreendedorismo dentro da educação, um tema muito bom, que não tem, né, não bate no governo. E o outro é a educação domiciliar, que é os pais têm responsabilidade de fazer essa formação do aluno, principalmente nesse período de pandemia, que os alunos ficaram em casa. Então, aí vem a ideia das aulas EADs, né? Uhum. E a terceira aposta é tecnologia. Então, ó, primeira aposta, meio ambiente, né? Que por meio ambiente, quando você fala meio ambiente, é um guarda-chuva que vem vários embaixo, mas dentro do meio ambiente é isso que eu disse. A segunda aposta, educação financeira, essas daí que eu falei. E a terceira aposta, tecnologia. O que é tecnologia? O vícios em jogos eletrônicos, o cancelamento digital, que é algo muito sério, muita gente sendo cancelada. Os influenciadores, né? Os influencers que estão aí a todo no comando. Fake news entra aí? A fake news não. A fake news não entra. E é algo também que eu acredito que não venha a ser. Que não venha a ser. Seria da tecnologia, mas não entra no meu escopo de temas, fazendo análise dos últimos anos. Eu acredito que vai ser mais ou menos neste sentido. Esses são os 3 vertentes que eu acho. Meio ambiente. Repete primeiro. Aí as 3 apostas suas. Meio ambiente, que vem crise hídrica, aquecimento global, lixo eletrônico, né? Que quando você fala, é um guarda-chuva com vários teminhas embaixo. O guarda-chuva é o meio ambiente. Aí dentro do meio ambiente vem isso. Aí educação. Dentro de educação vem educação financeira, educação domiciliar, evasão escolar também é uma das questões, e os desafios da educação EAD. E a tecnologia, que é uma aposta muito grande, que é o terceiro, que dentro da tecnologia, quais são os temas possíveis? Vem a invasão de privacidade, o cancelamento, que é todo mundo cancelando todo mundo, os influências digital, que está influenciando demais, e os jogos eletrônicos na vida dos jovens, né? Então, essa a minha aposta. O pessoal está falando muito também da questão do tabagismo, daquele narguilé, né? Mas como essa parte faz parte da saúde, como foi saúde no ano passado, eu não aposto. E, professora, como os alunos devem aproveitar esse pequeno tempo que ainda tem para priorizar os seus estudos agora na reta final? Certo. A primeira coisa que eles devem fazer, Tony, é aprender as técnicas. Eu sempre falo assim, eu já tive alunos que não sabiam nada do tema. Eles chegaram lá e falaram, meu Deus, o que é democratização do cinema? Eu não sei nem o que é isso. E eles conseguiram 900 mais. Como é que conseguiu? Eles entenderam, compreenderam as técnicas, fizeram a interpretação dos textos motivadores, porque isso é imprescindível, e a partir dos conhecimentos que eles sabem que eles têm, eles escreveram. Por quê? Porque existe um mito de que se você não sabe o tema, você não sabe escrever. E eu costumo dizer para todo mundo, você não é uma folha em branco.
Você tem 12 anos de escola, você tem muito conhecimento inserido aí dentro de você. Coloque isso para fora. Senta na frente lá e fala, eu posso escrever. Quando você tem técnica, você vai conseguir escrever qualquer texto. Meus alunos, eles sentam, eles sabem o que vai colocar na introdução, o que eles vão colocar na introdução, o que eles vão colocar no desenvolvimento e também na conclusão. Por que eles sabem? Porque ele já está aqui na cabeça deles e eles já praticaram isso. O que os alunos têm que fazer agora, nessa reta final? Além de me seguir lá no meu Instagram, né? Descomplique a sua redação. Lembrando que no sábado, dia 20, eu vou fazer um aulão pela manhã, serão 3 horas de aula. Quem quiser assistir as aulas, entra no meu Instagram e manda um direct. E para ensinar essas regras, para eles entenderem o que eles precisam colocar. Depois disso, o que ele vai fazer? Pegar a redação nota 1000. Redações nota 1000 do ano anterior e ler. Para quê? Para modelar. O que é modelar, professora? É copiar? Não, não é copiar. É entender o caminho utilizado por aquelas redações que tem aí na internet. Inclusive, eu também tenho cartilha que eu disponibilizo para os meus alunos. Quem precisar pode mandar um direct que eu mando. E vocês vão entender o que vocês precisam fazer na sua redação. Agora, não dá para você ficar lendo sobre A, B e C. Não dá para você ficar entulhando a sua cabeça de assunto. Você precisa entender as técnicas. Você entendeu as técnicas, compreende o seu poder, que você é capaz de escrever sobre qualquer tema, e isso vai sair, vai dar tudo certo. Não entre em pânico, porque quando você pega a prova, o aluno geralmente ele entra em pânico. Ele fala, ai, meu Deus do céu, eu não sei. E esse eu não sei dele vai potencializar a sua mente e vai dar paralisia. O que é paralisia? Ele não vai conseguir escrever. E quando ele vai aberto, seja lá qual for o tema, eu tenho umas técnicas e eu vou escrever uma boa redação. Ok, Vina, a minha última pergunta, porque Tony ainda tem uma para fazer para você. A gente vê, por exemplo, duas vertentes. Tem aqueles alunos que estão ali estudando, se preparando e já, vamos dizer assim, não, esse Enem para mim agora é decisivo para mim entrar na universidade. E tem aqueles que falam, não, estou fazendo por experiência. Por exemplo, meu filho mais novo, vou citar aqui, pai, eu vou fazer agora, não tem pressa, estou fazendo por experiência, para ver, vamos dizer, para ver a cara do Enem. Então, qual é esse diferencial? Vamos dizer assim, porque, de repente, aquela pessoa que está falando assim, vou fazer por experiência, não tenho muito compromisso, pode surpreender ou não, Vina? E aqueles que estão mais preparados, de repente você pode ter uma surpresa aí no Enem desse. Então, por exemplo, para quem está fazendo, como é o caso do meu filho mais novo, por experiência, para ver a cara das provas do Enem, e para quem está realmente ali disposto, então esse ano eu vou conquistar a minha vaga na universidade. Tem diferença? Aquele que vai fazer pela primeira vez por experiência não precisa se preocupar muito, e já aquele que está ali, a vaga é minha esse ano na universidade. Cada caso é um caso, como é que é o comportamento de cada um aí? Sim, olha, veja, a prova é a mesma para todos, só que existem os treineiros e os concluintes. Os treineiros é quem está no primeiro e segundo ano, que a prova para eles só serve, né, para eles verificarem mesmo o aprendizado, para treinar. Uhum. A nota não serve para nada, então ele pode tirar lá 1000 em redação, ele pode tirar a nota que for, que a nota dele não vai servir para entrar na universidade. Só serve para ver a sua competência como aluno. E o aluno do terceiro ano, ou que já saiu do terceiro ano, que é concluinte, sim, aí ele já está fazendo para entrar. Agora, você fez uma pergunta bem interessante. Se um aluno do primeiro ano pode surpreender e vir com a nota maior do que o outro? Sim, pode acontecer, se ele é muito bem preparado, se ele tem um estudo efetivo do ensino fundamental até o ensino médio, ele pode surpreender, mas vai ser uma surpresa não para ele, porque ele sabe que ele está preparado. Por quê? Porque a prova do Enem, ela é coerência pedagógica. Então, assim, 90% das questões do Enem, ela é do Fundamental 1 e do Fundamental 2, apesar de muitas pessoas não saberem disso. E elas passam pelo TRI, que é a Teoria de Resposta a um Item, que vai analisar se ela é básica, se ela é global ou se ela é operacional. E muitas das questões, elas são básicas e operacionais, que é verdadeiramente do ensino Fundamental 1 e do Fundamental 2. Aí, o que acontece? O menino
que está no primeiro ano, ele ainda não viu o assunto do primeiro, segundo, terceiro ano. Então, as questões globais, provavelmente ele não vai acertar nenhuma, né? E isso daí impacta, sim, na nota dele. Por isso que eu acho bem difícil, e não eu acredito, assim, que o Enem, ele é muito claro. Quem sabe as técnicas do Enem, quem estuda o Enem como eu estudo, sabe que é pisar no chão mesmo, que não é surpresa, não é assim, eu vou fazer o Enem, vou conseguir, eu vou chutar lá e vou conseguir uma nota boa. Por que não consegue? Porque lá existe peso. Se você, olha só para você ter uma ideia, Gilson, se você acerta uma questão global, né, que é uma questão de nível alto do terceiro ano, e você erra uma questão básica, que é uma questão do Fundamental 1, aquela nota sua lá do global, ela é baixíssima. Por que ela é baixíssima? Porque não existiu coerência pedagógica. Isso significa, se você e Tony fizer o Enem e você acertar 30 questões, dessas 30, você chutou, né? Dessas 30 questões que você acertou, 15 foi chute, e você acertou só as globais no chute. E Tony acertou 30 questões que ele sabia. E as questões que Tony acertou, ele não acertou nenhuma global. Global são as questões difíceis, terceiro, segundo, terceiro ano. Vai ter uma diferença de nota aí de até 300 pontos. No ano de 2019, no micro-ondas do INEP, saiu, eu fiz a análise e é incrível isso. Por exemplo, um aluno que acertou 30 pontos das questões básicas e operacionais ficou com 700 e pouco a média. E o outro que acertou 30 também questões ficou com 500 e um pouquinho. Por que isso? Porque ele não teve coerência pedagógica. Então, não é a quantidade de questões, é o saber mesmo que leva. É muito legal. O Enem é uma prova incrível, gente. É uma prova que eu sou apaixonada pela forma. Às vezes a gente acha que existe pegadinha, não existe pegadinha. São questões muito bem elaboradas, existe banco de dados, são questões testadas. É muito legal. Tony Santana. Também a minha última, mas quando o Gilson falou, eu fiquei, não tem que fazer essa pergunta, né? Recentemente, né? A gente teve uma surpresa boa, a senhora falou em Quilombo, né? Uma amiga nossa, a Carlúcia, foi sua aluna, né? Nebiana, e hoje está cursando medicina, saindo de um Quilombo. Como é para a senhora? A gente sabe que é uma profissão, professor que forma todas as outras profissões, tem uma aluna dedicada e conseguindo voos assim, desse jeito aí no município de Candiba. É muito gratificante. Carlúcia é, para mim, uma alegria muito grande, porque ela está comigo há 2 anos, né? Ela tirou 940 na redação, comigo no Enem, e essa prova que ela fez agora, ela conseguiu também passar pela redação e pelo memorial. A redação foi uma redação e a redação levou. Inclusive, eu fui para a casa dela fazer lá todas as fotos, porque tem uma gratidão, ela para comigo e eu para com ela também, por ter confiado no meu trabalho. Carlúcia, ela sempre soube onde ela quis chegar. É uma pessoa extremamente determinada e que sabe que é o lugar dela no mundo. E isso é maravilhoso, porque isso é a mensagem que a gente tem que mandar para todas as pessoas. Vocês são capazes, não importa onde você mora, não importa de onde você veio, não importa a vida que você leva, porque, por exemplo, a vida de Carlúcia, o trabalho, a luta dela é muito grande. E ela conseguiu porque ela sempre soube da determinação e da vontade. E nunca deixou alguém dizer para ela assim, isso não é para você. Ela teve momentos de tristeza, um momento de pensar em desistir? Teve, claro que teve, como todos nós sempre tivemos, né? A gente sempre pensa isso. Mas ela, quando isso dava aquela vontade, aquele desânimo, ela pensava, não, eu posso. E ela levantava, sacudia a poeira e sempre ia lutar. Então, é um exemplo de liderança, de busca, de persistência, perseverança e, principalmente, de autoestima. De perceber assim, eu posso, eu consigo. E com todos os desafios e todas as dificuldades, gente, ela conseguiu. E vou falar, sempre estudou na escola pública, sempre, né, teve seus desafios, teve suas dificuldades, mas nunca desistiu. Para mim é um orgulho muito grande ter sido professora de Carlúcia, ter sido mentora, orientadora dela, que foram 2 anos de orientação, e fico muito feliz com o voo. E sei que lá naquele Quilombo agora nós também temos mais uma, né, que passou em psicologia, e eu sei que da agora para frente, né, já estava com as portas abertas, agora estão escancaradas. Muitas meninas e meninos também se empoderaram a partir do poder dela. Ok, Vina, antes de você
partir para as suas conclusões finais, agradecendo a sua participação, com essas dicas, né, compartilhando um pouco do seu conhecimento, que a gente sabe que se você for compartilhar tudo aqui, um programa não é suficiente, mas antes da gente pedir para você fazer as suas conclusões finais, a gente sabe que agora, no próximo Enem, muita gente já está inscrito, vai fazer, mas temos aí toda uma geração, as pessoas se preparando e como podem, né, vamos dizer assim, procurar a professora Vina para buscar esse conhecimento nos seus cursos, nas suas palestras, nas suas aulas, qual a logística que você oferece aí para aqueles que pretendem, né, fazer um bom Enem daqui para frente? Sim, eu trabalho, né, com Enem, com vestibulares, concursos também. Uhum. Hoje eu tenho turmas, eu atendo particular, né, pelo Google Meet, atendo em Guanambi no Supera, né, que é um espaço em Guanambi também. E presencial estou atendendo só em Guanambi. E quem quiser, tem o Descomplique a Sua Redação, que é o meu Instagram. Pode mandar lá uma mensagem, eu respondo todo mundo. E aí eu passo meu contato, a gente conversa, né? E tem as salas, que essas são as salas virtuais de aula que eu faço, tem os grupos de WhatsApp que eu oriento. Então, são muitas as possibilidades de estar em contato comigo, de fazer os meus cursos, de aprender. E tem também o meu canal no YouTube, que é totalmente gratuito, gente. Vocês podem assistir as minhas videoaulas que estão disponíveis. O meu Instagram tem muito conteúdo, vocês também podem ir lá. Quem não quiser fazer curso, não tem problema nenhum, vá lá no meu Instagram e vá beber da fonte, né? É beber mesmo da fonte do meu conhecimento, que foi construído assim, com muito estudo e que eu gosto muito de compartilhar. Eu uso muito uma frase, crescer e contribuir. E essa é a minha meta. Ok, Vina, muito obrigado pela sua participação e com certeza teremos outras oportunidades de você estar aqui no programa conversando aí sobre o Enem, sobre redação, sobre outras vertentes da educação, que é um tema apaixonante em todos os aspectos. Muito obrigado, então, pela sua participação e uma boa noite e boa semana. Obrigada, Gilson, obrigada, Tônia, obrigada pela oportunidade, obrigada, Alvorada. E que todos os alunos que estão ouvindo ou que ouvir depois possam ter tranquilidade em fazer a prova. Lembre-se, vocês não são uma tábua branca. Faça a primeira redação, depois façam as de língua estrangeira, depois façam humanas e, por último, faça a de linguagem, que é mais complexa. Essa é a minha dica. E vá com Deus, vá confiante e lembre-se, é apenas um Enem. Cuidado com a ansiedade, cuidado com o desespero, porque isso paralisa você no momento da prova. Ok. Boa noite, Vina. Muito obrigado. Obrigada, Gilson. Obrigada, Tony. Rapaz, depois dessa bela aula, né, que na verdade não foi uma entrevista, foi uma aula, Gilson, vamos tomar mais um pouquinho de café? É isso aí, vamos tomar um cafezinho, né? E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações.